Se você está pensando em comprar Bitcoin em 2026, é melhor assistir a este vídeo, porque há muitas coisas que você precisa saber. À medida que entramos em 2026, os riscos, as oportunidades e, claro, os possíveis alvos de mercado de baixa. O fundo já foi atingido ou vamos cair muito mais? Bem, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, pessoal, eu sei que tem sido uma estrada difícil, turbulenta e maluca recentemente. Sei que muitos têm enfrentado dificuldades, especialmente com altcoins. Porém, o Bitcoin é nosso guia e precisamos discutir seu potencial para 2026. Se você pensa em comprar Bitcoin, vamos lá. Envelhecer deve orgulhar a família, cuidar da esposa e filhos. A pressão é real, não é? Se você não sente isso como investidor, não sei o que está acontecendo com você. Mas por que os investidores estão tão preocupados agora? Por que todos estão surtando? Bem, o ciclo de 4 anos do Bitcoin magicamente atingiu o topo exatamente na data perfeita do ciclo de 4 anos, em 6 de outubro, e desde então só caiu. Vamos ignorar o evento de liquidação de 10 de outubro e afins. Todas as baleias estão vendendo e sacando dinheiro. Os caras compraram Bitcoin por, você sabe, 2 centavos e alguns botões. Esses caras agora estão vendendo por bilhões. Bem, na verdade, eles já venderam em grande parte. Medo do quântico. Ah, os hacks quânticos estão chegando? Bem, existe esse problema a ser resolvido, mas ainda está a anos de distância neste momento e os desenvolvedores já estão trabalhando nisso. Espero que falemos mais sobre isso em breve. Epstein é o Satoshi. Isso também preocupa as pessoas. Vamos deixar esse assunto de lado, pessoal. Então, o ciclo de 4 anos... É interessante como isso acontece rápido. Tem uma teoria de que o Bitcoin vai mostrar que todos estão certos e errados ao mesmo tempo. Caímos até a média móvel simples de 200 semanas, onde mercados de baixa geralmente encontram fundo. Em 2022, chegamos um pouco abaixo dela, mas sem grande impacto. Então, sabe, estava em torno de 24 mil dólares ou algo assim, quando passamos por baixo dela e acabou ficando por volta de 15 mil. No ponto mais baixo, isso representa cerca de 30% abaixo da média móvel simples de 200 semanas. Não é um movimento tão absurdo, certo? Isso nos deixaria perto de 40 mil atualmente. Assim, o medo e o pânico já saíram do mercado. Já houve uma grande capitulação. A maior parte da dor passou. Não que tenha acabado, mas muitos golpes já ocorreram. As baleias, cara, as baleias venderam muito. Mas enfim, aquelas grandes histórias do cara que investiu 50 mil em 2010 e vendeu por 10 bilhões de dólares, tipo essas histórias. Recebem muita atenção da imprensa, fatos da imprensa. Aqui. Onde está? Aqui, aqui. Isso. Isso não necessariamente comprova isso. Endereços com mais de 100 bitcoins têm aumentado de forma constante. Ok, por um ano. Ok, endereços com mais de 1000 bitcoins não têm exatamente feito vendas enormes e horríveis, certo? Mas tem sido meio estável de lado. Esse é o do meio aqui. E lá embaixo... aquele endereço com mais de 10 mil BTC. Sim, esses caras venderam bastante durante a alta do mercado, mas mesmo assim já estamos começando a ver alguma recompra. Após sacarem 126 mil, o ponto mais baixo para quem tinha mais de 10 mil, eles começaram a recomprar. Vocês sabem, pessoal, eu ia comprar 10 mil bitcoins por dia. O hack quântico... olha, isso está realmente sendo exagerado. É o tipo de coisa que ganha proporção quando o mercado está em baixa. Todos acham que tudo vai cair para zero e acabou. Já passamos por isso antes e vamos superar de novo. Esse é o tipo de pessimismo que indica o fundo do sentimento. Todos desistindo e indo embora, achando que o Bitcoin será hackeado e tudo irá a zero. Olha, se o Bitcoin for hackeado, obviamente o grande problema é que essa tecnologia quântica vai ficar tão avançada que, se conseguirem hackear o Bitcoin, vão conseguir hackear todo o resto também. Quero dizer tudo, sua conta bancária, seus registros médicos, suas redes sociais, aquela conta que você está escondendo da sua esposa, tudo isso vai ser hackeado, pessoal, tudo mesmo. Especialistas acreditam que a ameaça só será plausível entre 2030 e 2040, então ainda há tempo. Desenvolvedores do Bitcoin já trabalham nisso. Nick Carter incentiva os desenvolvedores a fazerem um plano agora.
Michael Saylor, maior interessado no impacto da computação quântica sobre o Bitcoin, lançou um programa de segurança para a criptomoeda. Ele pressiona por atualizações de código para resistência quântica. Ok, e caso você tenha esquecido, a empresa de Michael Saylor, mesmo sendo agora uma empresa de tesouraria de Bitcoin, a MicroStrategy é uma empresa de software. Eles provavelmente sabem uma coisa ou outra. Ok, temos tempo. A ameaça quântica está sendo extremamente exagerada agora. Ela precisa ser tratada. Mas nós temos tempo. O tempo está do nosso lado e ações já estão acontecendo, então isso é importante. Ok. Você sabe, se você for ao TikTok, o bastião de... Você sabe tudo o que há de bom na sociedade, certo? Se você for ao TikTok, você literalmente vai pensar isso. Epstein é Satoshi. Ok? Vimos os vídeos? Epstein é o Satoshi. Veja as conexões e e-mails. Ele financiou um desenvolvedor de Bitcoin, seu dinheiro estava em todo lugar. Esse é o ponto. Ele deveria estar envolvido em tudo para que pudesse, você sabe, fazer o que queria. Aquelas coisas horríveis de chantagem que ele fazia. Enfim, Epstein não era o Satoshi. Não sei quem precisa ouvir isso. Ok, Epstein não era o Satoshi. Não há absolutamente nada que apoie isso. Ele teve contato com desenvolvedores de Bitcoin nos primeiros anos? Teve, mas muita gente também teve. Ok, o vazamento de e-mails do DOJ, no caso, mostra que Epstein às vezes tinha curiosidade sobre Bitcoin, outras vezes era indiferente. Ok, há algumas pessoas que poderiam ter sido ou ainda podem ser o Satoshi, pessoas como Hal Finney, sabe? Um verdadeiro desenvolvedor de computadores. Pessoas que estavam envolvidas no momento certo, no lugar certo e tinham as conexões certas para fazer as coisas acontecerem. Com certeza não é o Epstein. Ok, quero dizer, vamos lá, esse cara, tipo, é outro nível, sabe? Ele não só estava comandando uma rede global de tráfico para chantagem e todas essas coisas, indo a festas sem parar e jogando Fortnite. Esse cara ainda criava Bitcoin no tempo livre. Gente, todos têm só 24 horas por dia, não sei o que vocês pensam que acontece aqui. Então esse é o food. Aqui está o resumo do resto do vídeo. Beleza, estamos com desconto, independentemente de para onde vamos a partir daqui. Os preços estão atualmente em níveis de desconto. Beleza, compradores a partir daqui, ou se a gente cair mais, compradores lá embaixo provavelmente serão muito recompensados. Nos próximos anos, antes de entrarmos nas metas de preço do mercado de baixa, beleza. Antes de fazermos isso, vamos dar um alô rápido para o patrocinador de hoje. Por quê? Adivinha só. Bem, Epstein pode não ter sido o Satoshi, mas o leão está vindo pegar o seu dinheiro. E se você quer garantir que eles fiquem com o mínimo possível disso, você precisa ouvir o patrocinador de hoje. A Receita Federal está prestes a saber exatamente quanto de cripto você tem negociado. E aqui está o que você precisa fazer sobre isso. Corretoras dos Estados Unidos como a Coinbase agora devem informar vendas de ativos digitais à Receita Federal via novo formulário 1099. Você receberá uma cópia até fevereiro. Atenção, a Receita Federal também recebe uma cópia. O problema é que muitos traders de cripto estão mal informados. Uma pesquisa recente mostrou que 63% acreditam que cripto não é tributado a menos que você saque em dólares, o que está errado. Toda troca de cripto por cripto é um evento tributável e 62% ainda acham que cripto é anônimo. Não é, a blockchain é transparente e a Receita Federal está de olho. Então, o que você faz? Você precisa comprovar o seu custo de aquisição em cada transação. É aí que entra o SOME. O SUM se conecta a mais de 3.500 exchanges, carteiras e protocolos DeFi, rastreando automaticamente seu custo de aquisição, categorizando as transações e filtrando tokens de spam. Ele lida com staking, airdrops, NFTs, tudo isso e gera relatórios prontos para o IRS que você pode importar diretamente para o TurboTax. Está disponível nos Estados Unidos e também no Reino Unido, Austrália, Alemanha e outros países. A melhor parte é que uma assinatura cobre anos fiscais anteriores
ilimitados. Então, mesmo que você tenha adiado tudo isso, tentando enfiar a cabeça na areia como um avestruz, você finalmente pode colocar tudo em dia. Suma é um parceiro oficial da Coinbase e da MetaMask, avaliado com 4,6 estrelas no Trustpilot e confiado por milhares de pessoas. Pare de adivinhar, comece com um pouco e transforme o caos das criptomoedas em confiança. Link na descrição. Cadastre-se hoje e comece a levar seus impostos a sério. Ok, agora pessoal, vocês precisam lembrar do panorama geral. Certo, já passamos por isso antes. Se você é novo em criptomoedas, talvez não tenha vivido isso, mas eu já passei por isso várias vezes e não me preocupo. É tipo, o que fazer? É um mercado de baixa, aceite isso, o Bitcoin morreu e não vai voltar. Já ouvi isso várias vezes antes, e adivinha só, toda vez a gente magicamente volta de alguma forma. Fascinante como isso funciona, não é? O Bitcoin se desvinculou, claro, o ouro tem subido, o S&P 500 tem subido, as criptos têm tido um desempenho inferior recentemente, mas provavelmente isso é uma situação mais de curto prazo. De 2020 até agora, o Bitcoin ainda supera o S&P 500 e o ouro mesmo em mercado de baixa. Pense nisso, pense se lá no começo de 2020 você tivesse colocado $1.000 em cada um desses, Bitcoin, S&P 500 e ouro. E aí, adivinha? O ouro teria te dado cerca de $2.000 de lucro. Nada mal, ok, o S&P 500 teria te dado cerca de $1.000 de lucro. De novo, nada mal, né? O Bitcoin teria te dado $8.000 de lucro. Então, 39% de retorno comparado aos outros. Então as pessoas gostam de falar mal do Bitcoin, cara, mas tudo é uma questão de perspectiva. Ok, se você puder comprar, segurar e esperar por um longo tempo, como em qualquer investimento, provavelmente vai ganhar. Sabe, se você comprou o BTC a 126 mil, ou se esteve 100% em altcoins, aí já é uma proposta diferente. Ok, pessoal? Lauren, eu adoro negociar altcoins. É incrível! Ganhamos e perdemos dinheiro com elas. Às vezes choramos, outras comemoramos. Mas Bitcoin só compra e segura, cara. É só manter simples. No panorama geral, quando se trata de ativos nos quais você tem uma convicção profunda e de longo prazo, o verdadeiro dinheiro é feito comprando, quando os outros estão com medo. É meme, meu Deus do céu. Quais as melhores áreas para comprar? Sei o que você pensa. Ok, Lark Davis, talvez eu deva comprar. Talvez todos estejam surtando, mas há uma oportunidade. Bom, se você quiser comprar agora, estamos em uma zona de valor histórica. Ok, tivemos um evento de capitulação massiva há 2 ou 3 semanas. Ok, aquilo mostrou na blockchain a maior leitura de medo e ganância já registrada para o Bitcoin. Ok, sobrevendido nos gráficos semanais, certo? Caiu para tocar a média móvel simples de 200 semanas média móvel exponencial. Mesmo assim, nós caímos exatamente para esses níveis-chave. Ok. Tem sido muito interessante ver como tudo isso aconteceu. Ok, nós rompemos a EMA de 200 semanas, caímos para tocar a SMA de 200 semanas. Você diria isso? Historicamente, quando você tem esse tipo de venda, esse tipo de queda precipitada, onde fomos de 100 mil para 59 mil em 2 ou 3 semanas, é bem brutal. Ok, normalmente isso marcaria um fundo, ou pelo menos o fundo local antes, talvez um fundo um pouco mais baixo depois. Então comprar agora não é uma má proposta. Resumindo, ok, 50 mil onde você vai perder a média móvel de 200 semanas, o mundo vai explodir. Coisas ruins vão acontecer. As ações vão entrar em um mercado de baixa terrível. E aí isso vai te dar a oportunidade de comprar por volta de 50 mil. Então, basicamente, vamos cair abaixo da média móvel de 200 semanas. Ok, não de forma massiva. Então talvez a gente não caia mais de 30%, como aconteceu em 2022. Talvez a gente só caia um pouco, 50 mil, algo assim. Então isso seria cerca de 11%, 12% abaixo da média móvel simples de 200 semanas. Agora, só para lembrar, lá em 2018, a gente realmente não ficou abaixo da média de 200 semanas. Basicamente, a gente bateu nela e voltou, diferente de 2022, quando caiu abaixo. Então não dá para dizer que a gente sempre cai abaixo toda vez.
Não, isso não é bem verdade. Nem temos ciclos suficientes para analisar isso antes. Agora, aqui está a teoria de que, basicamente, tudo é completamente programático com essa classe de ativos. E, não há nada de novo ou interessante, e isso só vai continuar repetindo os mesmos padrões ao longo de toda a história. Não é muito provável de qualquer forma. Primeiro mercado de baixa, queda de 87%. Segundo mercado de baixa, queda de 84%. Terceiro mercado de baixa, queda de 77%. Quarto mercado de baixa, bem, talvez façamos 74, algo assim. O Bitcoin deve cair para cerca de 34 mil dólares no fundo, ou seja, ainda há 50% de queda pela frente. Só para avisar, é isso que indica agora. Então isso é só o começo do fim, ainda temos uma dor extrema pela frente. Esse é o cenário mais provável? Não acho, mas pode acontecer. Já estou no mundo cripto há tempo suficiente para saber que tudo é possível. Não me surpreenderia ver isso. Isso seria um mercado de baixa extremo, pois voltaríamos à média móvel de 200 semanas atualmente em cerca de 8 mil dólares. Agora, isso basicamente significaria que vamos cair cerca de 50% ou talvez uns 40% para baixo. Seria uma repetição de 2022, mas sem catalisadores, como o colapso da FTX. Talvez os catalisadores ainda não tenham surgido, talvez o problema ainda não tenha aparecido. E vamos ver grandes fundos anunciando que perderam bilhões, todo mundo ferrado e corretoras fechando. E a Binance vai, sei lá, explodir ou algo assim. E aí, beleza, vamos para 35, 40 mil, mas sem esse catalisador, talvez todos estejam apenas desistindo. Por isso caímos para 35, 40 mil, atraindo compradores, que já demonstram interesse. Tem gente comprando nesses valores. Então, qual a melhor estratégia para comprar em mercado de baixa? Esse é seu cérebro tentando acertar o fundo. Ah, um salve para quem é dos anos 90 e lembra desses comerciais incríveis, esses comerciais clássicos, tipo, esse é o seu cérebro no crack. Posso ver mais desenhos do Batman? Não vou fumar crack, cara. Fazer preço médio nessa faixa tende a ser uma boa estratégia. Muitos vão tentar acertar o fundo, mas o DCA é seu aliado. Estamos em uma zona de valor. Podemos chegar a patamares ainda mais baixos? Sim, mas não é garantido. Não, beleza, é bem simples. Quando eu era jovem, lá nos anos 90, assistia comerciais sobre o uso de crack na TV. Naquela época dizíamos, acumule satis e relaxe. O Bitcoin só seria criado 20 anos depois, mas já sabem, acumulem satis e relaxem. Ok, no meu tempo eu andava 32 quilômetros na neve só para comprar um pouco de Bitcoin. Agora, vocês podem simplesmente comprar pelo celular em poucos segundos. Beleza? Faça preço médio, acumule satis e relaxe. Pense no longo prazo, é assim que se vence, certo? Brincadeiras à parte, muito obrigado por assistir. Até a próxima!